Estamos há mais de um ano enfrentando uma pandemia e os transtornos psicológicos têm afetado muito a nossa sociedade. Então estamos aqui hoje com a psicanalista Janaína para a gente bater um papo sobre esse assunto. Oi, Janaína! Olá, Camila, tudo bem? Tudo bem, é um prazer receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse melhor para que a gente possa te conhecer. Ok, prazer é todo meu, agradeço o convite, né? Eu sou psicanalista, também psicopedagoga, né? Atuo há algum tempo aqui já em Goianésia, também mestre em educação e trabalho com essa temática, né? Principalmente a processo terapêutico dentro da psicanálise e as contribuições também da psicanálise para as áreas, né? Educação, enfim. Que bom, Janaína, eu sei do seu trabalho, quanto é um trabalho de excelência, e é um grande prazer ter você aqui conosco, no nosso programa, na nossa estreia. Então, Janaína, eu gostaria da gente fazer algumas perguntas, né, para que a gente possa ajudar a sociedade a se entender melhor, a compreender o que está passando e até procurar ajuda, né, nesse momento tão difícil em que toda a sociedade está vivendo. Então, assim, como a pandemia comprometeu a saúde mental das pessoas? Qual que é o seu levantamento? Então, Camila, uma das contribuições, né, da psicanálise é justamente a questão da singularidade, né, da subjetividade. A pandemia ela é uma realidade avassaladora, dolorosa, mas é uma realidade, né, e todos nós estamos, de alguma forma, lidando, né, tentando lidar com tudo isso. Então, devido a essa singularidade, cada pessoa reage a esse processo de uma forma, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm buscado uma forma de evitar a realidade, né? O que a gente chama de negação da realidade, justamente por não suportar alguns aspectos que a pandemia trouxe para essa pessoa. Né? Isso é um desdobramento também psicoemocional bastante delicado. Outras questões, né, interessantes para a gente pensar nesse processo é que algumas pessoas tiveram a pandemia como uma gota d'água. Já vinha um determinado processo de um adoecimento, né, psíquico, de sofrimentos que não foram ressignificados, não foram elaborados, e com a questão da pandemia e todas as suas implicações, funcionou como uma gota d'água, vindo à tona muitos sentimentos, muitas emoções, muitas situações, né, e um adoecimento psíquico muito grande. A gente não pode deixar de pensar também nos aspectos sociais que a pandemia, né, traz para a sociedade, a própria questão do isolamento, né, para quem pode fazê-lo, ainda pessoas que sequer podem fazer o isolamento devido a questões sociais, né, a questão mesmo de existência, de necessidades básicas da família. Então são muitos aspectos e a pandemia ela vem de uma forma geral, coletiva, mas com aspectos muito singulares, muito subjetivos, de acordo com a própria história do sujeito. É verdade, Anaína, a gente percebe muitos transtornos, né, na nossa sociedade, porque acabou aflorando, né, muitos problemas aí que as pessoas já tinham. Então, realmente é de suma importância que as pessoas observem isso com mais carinho e mais atenção. E o que a gente vê muito hoje em dia, às vezes as pessoas leigas que não conhecem bem o trabalho, é que acaba falando que psicólogo, né, terapia é pra gente doida, é pra gente que não tem Deus, que tá sem fé. A gente escuta muito isso até hoje, infelizmente. E qual é a sua visão a respeito desse tipo de comentário? Então, infelizmente, né, se a gente pensar um pouco na própria história da questão da saúde mental, a gente percebe que há muito preconceito, há muito estigma nesse assunto. E às vezes esse preconceito ele vem dentro da própria família, né, um local onde a pessoa deveria ser acolhida, onde a pessoa deveria ser recebida, né, nas suas dores. Às vezes ali ela já encontra a resistência, né, o que traz ainda mais agravamento de determinadas situações que poderiam ser ressignificadas. Então o preconceito ele existe, ele é real, a gente sabe disso, mas sabe, eu penso que a gente precisa compreender que esse preconceito, essa discriminação, esse estigma, ele se trata de algo do próprio sujeito, da própria pessoa que é preconceituosa ou que tem essa visão estigmatizada, né? Não posso permitir que isso, que o falar do outro, que a falta de conhecimento do outro
me influencia a ponto de não permitir que eu reconheça o meu processo psíquico, né? A gente sabe que a depressão, a ansiedade, as doenças, né, os transtornos mentais, eles não são uma escolha do sujeito. Assim como uma doença cardíaca, né, não é uma escolha, existe todo um procedimento, todo um processo psíquico que levou a isso. Então eu preciso me reconhecer, né, e saber o que é do outro, essa fala do outro e o que é meu. As pessoas não são obrigadas a pensar como eu penso, né? Mas as pessoas precisam me respeitar. E é isso que eu preciso fazer, né? Eu preciso ter esse processo de reconhecimento da minha dor. Claro que o ideal é contar com o outro, né? Especialmente aí com os vínculos saudáveis ao longo da vida. É verdade. E que esse preconceito caia, né? É muito necessário. Hoje em dia todos falam que terapia é para todos e é necessário mesmo para que a gente possa desenvolver bem, né, todas as áreas da nossa vida. E já pegando esse gancho, então, na sua visão, você crê que uma boa estrutura familiar pode até evitar transtornos mentais? O que a gente precisa pensar é que nós não nascemos sabendo amar, né? Quando a gente pega alguns grandes psicanalistas, né, o Winnicott, por exemplo, ele traz muito a importância da mãe para o bebê, né? Ele traz uma frase para a gente pensar, né, baseado nessa sua pergunta, que o bebê não existe, né? Ele só existe a partir do olhar daquela mãe. E veja, mãe não é apenas a vinculação biológica, né, mas aquela pessoa que exerce aquela função materna. Então, quando a gente pensa por aí, a gente sabe da importância do outro na nossa vida. Nós, enquanto seres sociais, nós precisamos do outro, do reconhecimento, do olhar do outro. Então, da mesma forma que isso me nutre, que isso me ajuda a vencer desafios, dores, sofrimentos, isso também, essa ausência desse olhar, ele pode me causar sofrimento, né? Inscrições psíquicas que depois vão desaguar em sintomas. Então, sim, né, um vínculo saudável, ele é fundamental na vida do sujeito quando se trata principalmente de saúde mental. Verdade. E assim, indo por essa vertente, às vezes a gente está num período triste ou entrando em uma depressão. Tristeza e depressão tem diferença? Sim, é interessante essa questão, né? A gente pensar isso. Veja, a tristeza, assim como outros sentimentos, faz parte do nosso amadurecimento emocional. É imprescindível que nós possamos nos entristecer, né? Que nós possamos chorar. E nós vivemos numa sociedade que aí a gente precisa pensar, né? Como a gente conversou antes mesmo da pandemia, né? Já adoecida, onde o sentimento, né, de tristeza, o choro, ele não é reconhecido, né? É como se nós não pudéssemos ficar tristes. E, obviamente, isso causa uma angústia muito grande no sujeito que busca uma idealização que a sociedade colocou. E, obviamente, não dá conta, né? Porque a idealização é uma ilusão, ninguém fica feliz o tempo todo. É do processo, né, emocional o entristecer, e é extremamente importante e necessário. Tem até um filme, né, se você me permite, eu gosto muito de pensar nessas formas, dessas questões emocionais de forma bem simples. Eu acho que a gente tem que se aproximar dessa discussão, né? Tem um filme que é uma animação que chama Divertidamente, e traz de uma forma muito interessante, né, essa perspectiva de lidar com as emoções, de lidar com os sentimentos, mesmo aqueles que parecem ser negativos, né? A depressão não, a depressão, nesse já sentido patológico, ela é algo que traz uma tristeza permanente, duradoura, traz um mal-estar, compromete a vida do sujeito, não é? Então, nesse caso, é necessário ajuda, é necessário tratamento, é necessário, mais do que nunca, acolhimento, não é? Para a pessoa conseguir lidar com essa dor, porque de fato é uma dor muito profunda. Sim, e assim, pegando esse gancho, doutora Janaína, tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos,
né, filhos ficando órfãos, né, em uma proporção muito grande, esposas perdendo marido, filhos que perdem pai e mães. É muito importante ter um tratamento, né, psicológico, uma terapia por trás disso, né, para poder se recompor dessa perda tão brusca, tão rápida, né, que muitas pessoas estão passando. Verdade, Camila. Essa é uma das características da pandemia, sabe? Além, né, da perda, há ainda um comprometimento do que a gente chama de ritual, não é? As pessoas não têm podido enterrar, né, fazer um velório, rituais que a sociedade tem como um processo, né, desse início desse luto, de simbolizar essa perda. Tem sido extremamente doloroso para as pessoas lidarem com isso. Então, sim, é preciso ter o luto, né? O luto ele é importante, é mais um processo que às vezes isso é negado. Não é possível pedir que a pessoa fique feliz, fique bem rapidamente. Cada um tem o seu processo de luto e é necessário vivê-lo, até para que posteriormente não se torne uma melancolia, né? A gente sabe que aí sim entra já um processo mais doloroso, mais patológico. O luto ele é necessário e a pandemia também tem comprometido, não é, esse processo. Então realmente é necessário pensar apoio, né, acolhimento para essas pessoas que têm perdido, né, os seus entes queridos. Interessante se os governantes olhassem para isso com mais carinho, né, doutora Janaína, e criasse algo para que desse um apoio, um suporte psicológico e até mesmo financeiramente para essas pessoas, né? Seria algo muito interessante no momento, no cenário, né, em que o mundo está vivendo. Sim, sim. A saúde mental, ela precisa ser uma política pública, né? A pandemia veio para deixar muito claro que a saúde é algo coletivo, né? E a saúde mental está dentro da saúde. Nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Existe uma integração, né? Esse sujeito precisa ser acolhido na sua integridade. Então, é fundamental que isso esteja como pauta, né, de políticas públicas, de ações governamentais e também da sociedade. A gente vê aí algumas iniciativas, né, de movimentos, de grupos, de profissionais, justamente tentando tornar mais acessível a própria questão do processo terapêutico, né, e isso é fundamental, é direito de todos, e a gente sabe que infelizmente ainda está distante de uma grande parcela da população, seja por um processo de estigma, como nós já conversamos, seja também por aspectos sociais, econômicos, e esses, né, a gente precisa estar enfrentando de uma forma coletiva também. Então, doutora Janaína, existem muitos meios, né, de estar melhorando, fazendo terapias e hobbies para estar ajudando nessa questão da ansiedade, como esportes, cozinhar, né? O que a senhora sugere? O que você acha disso? Bacana essa questão, né? A gente precisa pensar que essas, né, que você chamou aí de hobby, né, a própria questão da atividade física, ela tem um impacto muito grande na vida do sujeito, seja em aspectos biológicos, né, e aí a questão de hormônios, né, todo um processo que ocorre, mas também como um autocuidado, né, e aí é um processo terapêutico nesse sentido, desse autocuidado, de, principalmente nesse momento de pandemia, ter formas criativas, não é, de organizar a sua rotina, de se sentir integrado. E um outro fator, como eu disse, muito importante, é justamente a questão dos vínculos saudáveis. Então, essas atividades, normalmente, elas têm uma relação com o outro, e isso contribui muito com a saúde mental do sujeito, sem nenhuma dúvida. Verdade. Muito importante a gente fazer esse tipo de atividade. Eu, como profissional de educação física, posso dizer, né, sinto na pele quanto é bom, libera endorfina, né, baixa os cortisóis. Então, com certeza, é de suma importância a gente encontrar uma atividade prazerosa, né, para dar uma amenizada aí nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Perfeito. Vale a pena considerar, Camila, que uma coisa não substitui a outra, né? Pelo contrário, elas são complementares, não é? Então, se a gente conseguir associar essas atividades, buscar esse processo, né, de autocuidado, certamente, né, haverá aí consequências muito positivas, né, grandes benefícios para a nossa saúde. Muito bom. E para a gente encerrar,
Quais os sintomas que a gente tem que perceber para procurar ajuda? O que eu devo sentir, ou se é algo generalizado, qualquer um pode procurar? Qual é a sua visão? O que eu devo ter para procurar uma ajuda terapêutica? Interessante essa pergunta, Camila, e eu penso que é bem isso que você disse, né? É um sentir. Eu preciso sentir que eu preciso de ajuda. É claro que há aí alguns sintomas, né, que a gente pode pensar que há um comprometimento da sua qualidade de vida, algumas questões que você não consegue mais lidar, mas para além disso é um sentir. Você sente o momento que você precisa e que você tem uma disponibilidade emocional para buscar ajuda terapêutica, não é? Não adianta alguém dizer para ir para um processo, é um processo muito pessoal, muito subjetivo, né, às vezes doloroso, então é importante que o sujeito se disponibilize e tenha essa decisão a partir de um sentir, a partir da necessidade e do desejo de elaborar, de ressignificar aquela dor. A gente não consegue mudar o passado, não é essa a pretensão, né? Eu penso que de nenhum processo terapêutico, é algo que está ali, está instalado, mas o que a gente busca é ressignificar para que aquela situação não cause tanta dor ao sujeito, sabe? Que se torne talvez uma cicatriz, não é? Mas que não tenha ali um domínio sobre a vida atual do sujeito. É verdade. Doutora Janaína, eu quero agradecer a sua presença, é um assunto muito gostoso de se falar, muito interessante, muito pertinente para o momento em que estamos. Então, muito obrigada pela sua presença, que enriqueceu muito o nosso programa, tá? Estamos à sua disposição, gratidão imensa por esse momento. Imagina, eu que agradeço, parabenizo pela abertura, de fato é um momento que a gente precisa estar ainda mais disponibilizando, né, esse acesso a todas as pessoas. Me coloco à disposição sempre, tá? E muito obrigada aí pela acolhida e pelo convite. Agradecemos.